Neste momento nós estamos, como sempre, no carro da minha amiga Nocilene, e nós estamos indo para a reunião, para a primeira reunião oficial entre o Maxil Story Studio e o Departamento de Negócios Estrangeiros do Reino Unido, o DIT, Department for International Trade. E nós vamos para a nossa primeira reunião. Nós queremos fazer um lançamento muito especial dos serviços e produtos do Maxil Story Studio aqui no Brasil. Mas o especial realmente é que eu estou aqui com o meu amigo Belo. Chega para cá para aparecer na câmera, né? Então ficamos ali, né? Tá aparecendo, né? Nós estamos aqui com o Jair nos filmando, né? Então é o seguinte, eu estou aqui com o Belo por uma razão muito especial, tá? É que eu e o Belo, nós estamos unindo forças para o lançamento no Brasil, tá, da Belo Produções Maxil Filmes. O Belo, embora tenha essa carinha bela e pareça jovem, já tem assim 30 anos de mercado, né? Ou seja, né, ele só tem 10 anos a menos do que eu nesta área, né? Então, assim como eu contava histórias desde a época em que nós tínhamos que datilografar as histórias, né? Ele, por exemplo, conta ou filma histórias desde a época que só existia filme preto e branco Super 8, né? Então, consequentemente, nós temos assim muitas histórias para contar, muita experiência, principalmente, né? Então, o Belo tem experiência com a câmera, experiência com a imagem, experiência com o movimento, etc. E, logicamente, eu, como especialista em storytelling, eu tenho experiência com a história, com o roteiro, com o guião, com o script. E nós vamos começar agora a trabalhar conjuntamente para levar a indivíduos, a empresas, filmes ou roteiros que realmente possam fazer uma diferença naquilo que vocês vendem. E o vender não necessariamente só vender um produto ou vender um serviço, mas como vocês vendem as suas imagens, como vocês vendem aquilo que vocês precisam que o público entenda, como vocês definem as histórias de vocês. Isso é muito importante, porque a imagem, o que a gente chama de marketing de imagem, de uma forma ou de outra, hoje é tudo. E não tem nada melhor do que o olhinho da câmera para definir a nossa personalidade, aquilo que a gente tem que, ou não tem que, mas digamos, aquilo que a gente gostaria de passar, né? E as imagens são sempre transformadoras, porque sem dúvida uma imagem honesta, ela tem essa capacidade de não mentir. Isso é muito importante hoje em dia para as empresas ou para um profissional que precisa se comunicar com o mundo em geral. Não é verdade, Belo? É verdade. James falou tudo com muita coerência. E o que a gente tem visto atualmente é isso. A nova escrita do marketing é o vídeo. Há muitas pesquisas no mercado, pesquisas na internet, principalmente no meio digital, que as pessoas procuram mais vídeos hoje do que até parar para ler, para ver fotos. Está cada vez mais aumentando isso. E se você tem um produto em vídeo bem feito, bem acabado, com boa plástica e principalmente uma história linda por trás, onde vai levar o teu conceito, a tua história, o teu produto de uma forma ideal para o cliente. Isso aí que faz a diferença. No outro dia alguém dizia assim, James, na verdade essa coisa assim de vídeo, de imagem, de movimento, né, é uma coisa muito nova. Isso nasceu justamente com a tecnologia nos permitindo partilhar imagens em movimento, imagens de boa qualidade, né? É tão interessante, sabe que isso não é uma coisa tão nova assim. Muito provavelmente, há cerca de 100 mil anos, a nossa espécie já fazia isso. Quer dizer, ela tinha o desejo de fazer, porque enquanto, digamos, ela fazia desenhos rudimentares na parede de uma caverna, ao mesmo tempo, a gente já sabe que o teatro de sombras, onde havia movimentos, usando os dedos, ou talvez usando algum aparato, como varinhas ou folhas, etc., para contar uma história projetada na parede de uma caverna. A gente sabe, por exemplo, até hoje, em países
da Ásia, por exemplo, como Tailândia, o teatro de sombras é extremamente comum. Isso tem assim, que a gente sabe mesmo, já está teatro de sombra na Tailândia, China, naquela região do mundo, já faz alguma coisa como 7.000 anos, tá? Ou seja, é uma longa tradição. A única diferença é que agora nós temos, por exemplo, aqui eu estou conversando com vocês usando uma câmera 4K, na verdade, né? Então a câmera 4K é altíssima definição, etc. E nós temos uma lente, que é uma coisa fabulosa. Nós temos o nosso cineasta, o nosso diretor de fotografia, que está por trás disso, o nosso Jair. Tem aqui depois o Belo, que vai fazer uma bela de uma edição. Mas, na verdade, não é nada mais do que um teatrinho de sombras sofisticado. Tá? Então, a nossa vontade de nos comunicarmos através da imagem em movimento, ela sempre existiu. Tá? E agora, então, chegou a hora de isto vir à tona. Então, a mim não me surpreende que cada vez mais usemos a imagem em movimento mais do que a imagem estática, quando queremos justamente passar as nossas mensagens para o mundo. Você lembra dos caçadores, né? Eles tinham que, além de perpetuar as histórias contando ao redor do fogo, dos feitos, a caçada ao tigre, ao animal, a luta que eles estavam ao redor do fogo contando para a família, para perpetuar, né, aquelas histórias, eles tinham que gravar também nas cavernas os feitos, né, a caça, né? Sim, as histórias estão sempre conosco, nós não temos como escapar das histórias. Logicamente, quando a gente fala da imagem, é porque justamente nós nos propomos em falar sobre imagens, sobre a Belo Produções, a Maxil Filmes, mas as histórias, elas podem ser contadas através da imagem em movimento, pode ser contada através da imagem estática, numa pintura, numa gravura, depois, muito mais tarde na história humana, numa fotografia, né? E também nos rituais, né? Os rituais, eles de uma forma ou de outra são a origem do teatro, né? Que é uma coisa muito interessante, né? em que nós temos movimento e sons, ritmos, né? Imagens estáticas, imagens em movimento, tá tudo ali, né? Ou seja, são subterfúgios para contarmos histórias que estão todos aí. Né? Na verdade, um bom roteiro, um bom script, né? Digamos, para uma empresa, né? Ele contempla ainda todos esses aspectos. Né? Então, muitas vezes, para nós contarmos uma boa história, embora precisemos de movimento, nós não precisamos de um exagero de movimentos. James, muita produção de vídeos sendo feita, sendo produzida, muita coisa no mercado, muita coisa na internet, mas como diferenciar? Como a gente apresentar algo que toque o coração, que emocione, que leve verdade, tudo aquilo que você estava falando? Não, tá bem, vamos por partes. Assim, na primeira coisa, como diferenciar, né? Sabe que para diferenciar é mais fácil do que a gente imagina, Bel? Sabe por quê? Para diferenciar, basta fazer direito. É simples, tá? O diferencial é fazer direito, porque infelizmente quando a gente começa a analisar, tá, o que é feito, digamos, é muito amador. A gente percebe, por exemplo, que quem elaborou, eu vou usar aqui a palavra roteiro, como que disse, uma lista de coisas a fazer, né? Então, quem elaborou aquela lista de coisas a fazer, aquele roteiro, ele não tem ideia de como funcionam as histórias. Que, aliás, nem sempre precisa ser assim. A pessoa pode realmente ter simplesmente uma lista daquilo que ela vai filmar, onde ela vai filmar, né? Sem se preocupar por que ela vai filmar, como ela vai usar aquelas imagens depois, né? Por exemplo, quando está acontecendo um acidente, não posso dizer, não dá um acidente acontecer outra vez porque o ângulo da câmera não ficou bom, né? Isso não pode acontecer, né? Só que nós também contamos histórias no momento da edição, né? Ou seja, nós podemos tomar algumas daquelas imagens, né? E depois juntá-las numa certa ordem, né? Para que elas contem uma história. E outra, né, que eu falo para ti em alguns momentos, a respeito das imagens em movimento e as imagens estáticas. Então, muitas vezes, eu não tenho uma imagem em movimento para completar, para criar uma transição, e eu posso usar, por exemplo, uma imagem estática, por
por exemplo, uma foto, outra coisa assim. Né? Pois bem, então isso assim, é o básico. Né? Eu vejo que a grande diferença é o fazer direito. Isso é uma das coisas, por exemplo, que é uma das minhas promessas e o meu desejo, né? Na nossa nova empresa, nosso novo empreendimento, né? É que, sobretudo, né? A gente possa contar uma boa história, contar uma história profissional. Eu acho que isso vai ser um grande diferencial do mercado. Eu vi em alguns dos seus livros, você fala que contar a história já é nosso, já é nato, né? Não é nada novo. Não, não é nada novo. Não, tá aí, já vem na história. 250. Quando eu escrevi aquele livro, as informações diziam que era cerca de 220 mil anos. Né? Mas desde que eu escrevi aquele livro, sabe-se agora, é que faz 250 mil anos. Possivelmente quando sair a próxima edição, já vai acrescenta-se mais uns 30 mil anos de viagem ao passado. Essa história é uma coisa muito antiga na nossa espécie. Todo mundo conta a história. Todos, não tem. Histórias definem a nossa espécie, não tem como escapar. Mas por que saber contar uma história num vídeo para uma empresa é diferente? Totalmente diferente, porque é o seguinte, tá? O ser humano, ele tem aquilo que já nasce com ele. Por exemplo, as histórias são inatas a todos nós. Então nós todos nascemos já com a capacidade de estruturar uma história, de nos comunicarmos a partir de uma história. E aqui, comunicarmos através de uma história significa assim, criar uma imagem na cabeça da outra pessoa. Então eu penso em alguma coisa, vejo alguma coisa, através de uma história, eu transfiro aquilo para outro cérebro. Então isso tudo é natural a todos nós. Só que entre o natural e aquilo que depois o ser humano desenvolveu, que é a arte, que é esse ímpeto para viver num mundo mais harmônico, tá? Bom, isso aí é outra história. Quer dizer, por exemplo, tá? Todos nós nascemos com a capacidade de caminhar e correr. Tá? Mas nem todos nós, por exemplo, nos tornamos corredores profissionais. Ou seja, para uma pessoa que corre extremamente bem, ainda assim ele precisa de um tipo de treinamento, ele precisa estruturar a corrida para ele poder ganhar uma corrida. Tá? Então não é, por exemplo, que uma empresa não consiga contar a sua história. Na verdade, consegue contar a sua história. Basta ela ligar, digamos, o telefone, o celular ou a câmera do computador e abrir o coração. Isso vai ficar muito lindo. É uma coisa básica, digamos assim. Se a pessoa, digamos, não tem recursos para fazer nada além disto, isso já é lindo. Uma pessoa abrir o coração frente a uma câmera e deixar rolar, digamos assim. Isso funciona. Só que isso é, por exemplo, quando eu estou no Quênia, tenho uma experiência muito linda. Por exemplo, o Quênia, do Quênia saem os melhores, alguns dos maiores ou melhores corredores do mundo. Tá? Então, ou seja, aqueles meninos no Quênia, eles correm de uma aldeia até a outra, eles correm para levar recados, eles têm essa predisposição, né, para serem corredores fabulosos. Tá? Mas aqueles que conseguem destaque nas Olimpíadas, por exemplo, tá? Eles têm que partir dessa habilidade natural de correr e depois passar por todo um sistema que é para serem capazes de competir numa Olimpíada. Então a mesma coisa, quer dizer, se uma empresa, uma microempresa abre o seu coração numa câmara, claro que aquilo é bom, é como levar o recado de uma aldeia para outra. Agora, não se iludam de que eles vão competir para ganhar uma Olimpíada, isso não vai acontecer. Aí a história é outra, aí entramos nós, entendeu? Entramos nós a ajudar as empresas a fazer isso. A outra, por exemplo, o movimento. Todos nós temos a capacidade de contar histórias com movimento, sem problema nenhum. Né? Todos nós até dançamos e por ali vai. Né? Agora, uma coisa é movimentar-se, né, de forma rítmica, outra coisa é dançar o Lago dos Cisnes, né, e encantar 7.000 pessoas dentro de um teatro. Tá? Então, que aí entramos nós, quer dizer, se uma pessoa
vai dançar, não há problema algum. Tá? Agora, se ela vai dançar o Lago dos Cisnes num palco, etc., é que precisam justamente de nós. Tem capacidade de transformar e fazer histórias que conectem. Exatamente. Então, enquanto nós conversávamos, a Nocilene já chegou ao consulado britânico.